Amados, tem um tema que eu quero desenvolver contigo. Pode projetar o tema. Parece um tema assim bem bombástico, né? bem forte, que era há alguns anos atrás, eu diria algumas décadas atrás, falou-se muito sobre essa temática, num tempo, principalmente bem perto da virada do século, onde se falou muito sobre quebras de maldições e tal. Mas eu estava estudando um pouco sobre esse assunto, preguei sobre esse assunto numa outra igreja, e eu quero repartir alguns princípios, algumas coisas que são importantes para nós, importantes de verdade, para cada um de nós. Eu quero começar fazendo algumas perguntas, e peço a sua atenção para isso. E tenho 3 perguntas para fazer, eu vou tentar responder essas perguntas aqui no andar da carruagem. Primeiro, os crentes estão debaixo de alguma maldição? Isso é possível disso acontecer? Uma pergunta interessante. Segunda, é possível em Cristo experimentar redenção em todas as áreas de nossa vida? Todas são todas. Experimentar redenção. Há poder em Cristo, na cruz do Calvário e na ressurreição, que promova redenção em absolutamente todas as áreas da minha vida. Promova redenção na minha vida pessoal, nos meus sentimentos, na minha alma, redenção nas minhas emoções, redenção na minha história, redenção nas minhas finanças, redenção nos meus relacionamentos, redenção no meu trabalho, nos sonhos da minha vida, nos meus projetos familiares, redenção em todas as áreas, redenção até no meu físico, na minha saúde física. É possível, há poder na cruz e na ressurreição que promova redenção em todas as áreas da minha vida? Sim, há, mas a gente convive com um pequeno dilema na nossa vida, muitas vezes, que a gente não experimenta, ou experimentamos de maneira lenta, e a gente vai se apropriando de muitas das bênçãos do Senhor, parece, às vezes, de maneira muito lenta, né? Mas é possível experimentar? Sim, é possível, claro que é. Mas uma terceira pergunta: mesmo sendo cristãos, para muitos, não para todos, evidente, para muitos, parece que pouca coisa mudou, ou até piorou depois que eu entreguei a minha vida a Jesus. Por que acontece isso? Às vezes temos essa impressão, somos perdoados dos nossos pecados, de fato, muita coisa é abençoada, nós somos abençoados de muitas formas, de fato, mas algumas áreas da nossa vida parece que ao invés de melhorar, piora, quando a gente começa a andar com Jesus. Por que essas coisas acontecem? E essa tal de maldição, ou de maldição hereditária, nós podemos nos livrar disso? Isso nos afeta de alguma forma? Então, vamos pensar um pouquinho a respeito disso. Vocês estão comigo? Vamos comigo? Eu quero passear em alguns textos e quero tentar responder essas questões. Abaixa a tua cabeça, por favor. Senhor, nós, mais uma vez, na Tua presença, queremos ser ministrados pela Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo, Ele conduza os nossos pensamentos, e no nome de Jesus, qualquer tipo de estrutura que se levante contra o Teu conhecimento, seja derribada, no nome e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma que a Tua palavra, de maneira clara, cristalina, poderosa, possa, de fato, formar as verdades, trazer as verdades do Senhor para cada um de nós, e tais verdades possam orientar a nossa vida e nos guiar, ó Deus, numa vida de maior comunhão, devoção e de experiências cada vez maiores de redenção. Guia-nos nesse caminho e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero ler alguns textos, uns textos muito simples, e você pode ler em casa mais, evidente, que trata um pouco dessa questão, das questões das maldições. Deuteronômio capítulo 28, os versos de 1 a 3,
diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. 2 pontos. E a partir do verso 3, ele faz uma lista grande de bênçãos, em todas as áreas que o Senhor vai abençoar a pessoa que ouvir a voz do Senhor e obedecer a sua palavra, ok? Eu destaquei somente o verso 3 aí, porque é o início da lista das bênçãos. E no 3 ele diz: bendito serás na tua cidade e bendito serás no campo. E começa, como eu já disse, uma lista em todas as áreas em que a graça do Senhor, a bênção do Senhor vai pairar, vai se estabelecer e vai tocar e alcançar você, ok? As condições estão aqui nos versos 1 e 2. Não é complicado, é simples. É ouvir a voz de Deus e obedecê-lo. É seguir ao Senhor. Não é complicado. Mas aí, a partir do verso 15, aí ele muda a temática, e como a palavra de Deus sempre faz, ela fala do Senhor, fala da vontade do Senhor, fala das bênçãos disponíveis associadas à obediência, mas também alerta. É normal, Deus faz assim. Ele nos alerta para os prejuízos da desobediência. Ok? E ele, no verso 15, passa a tratar desse assunto. E ele diz assim, 15 e 16. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Aí o verso 16, que começa a lista, né, das áreas em que recairia maldição no caso da desobediência. E no verso 16, maldito serás tu na cidade e maldito serás no campo. Veja que a bênção, ele começa dizendo, abençoado será na cidade e no campo, e na lista de maldições, ele aponta na mesma área, maldito serás na cidade, maldito serás no campo. Aí, as definições, como é que a gente pode pensar a questão da maldição? A maldição é dizer mal, é um decreto, basicamente, de maneira muito, muito simples, é um decreto de um mal sobre alguém. Mas no contexto bíblico, é um decreto de um mal ou em decorrência, decreto de um mal em decorrência de uma desobediência. Amém, gente? Ou, em outras palavras, um alerta de um mal que vem em decorrência de uma desobediência. É evidente que Deus não tem alegria nem prazer nenhum de ficar decretando maldades, decretando maldições para quem quer que seja. Não está no coração de Deus, o nosso Deus. Então, o que a gente entende a respeito de maldição aqui é mais um alerta, que tem a ver com as consequências de uma desobediência, as consequências de alguém que anda longe dos caminhos do Senhor, que anda longe da obediência e anda longe da comunhão do Senhor. Tem consequências. A gente pode escolher a vida ou a morte. Nós podemos escolher a salvação ou a perdição. Nós podemos escolher o céu ou o inferno. Esse poder de escolha está conosco. Só não podemos escolher as consequências dos caminhos que decidimos andar. Quem decide pelo Senhor, certamente vai ser abençoado. Vamos pensar aqui. Quem decide pelo Senhor, por estar na presença do Senhor, por buscá-lo, por persegui-lo, por estar com Ele, vai
ter consequências. A minha motivação é o próprio Deus. A minha motivação é o próprio Senhor. As bênçãos são decorrências. Amém, gente? São consequências. E você não pode trocar essa ordem no seu coração, não pode mudar a motivação. Se você transforma as bênçãos em motivações e vou tentar obedecer para me fazer merecedor ou alcançar as graças e as bênçãos que são decorrentes da obediência, a minha motivação está estragada, dá ruim no final. A minha motivação precisa estar alinhada com a vontade de Deus, precisa haver pureza na minha motivação. Então, Deus é a minha motivação, o amor ao Senhor é a minha motivação, é graça em meu coração, agradecimento, gratidão por conta da salvação, por tudo que Ele já me fez. Então eu ando com o Senhor, eu devo a minha vida a Ele. E esse andar vai promover, sim, uma liberação de graças, misericórdias e bênçãos, porque nós nos fazemos beneficiários no caminho do Senhor, beneficiários de todas as suas promessas, as promessas que Ele dá aos seus filhos que estão registradas na palavra de Deus. De outra forma, aqueles que não dão conta, não se importam muito, até gostam das coisas do Senhor, mas não está mais preocupado consigo mesmo, ou distraído, ou não quer pensar nisso. Então esses não se importam muito em conhecer a Deus, ou conhecer a vontade de Deus, às vezes até dentro das igrejas mesmo. Não me importo muito, vamos tocando a vida aí, eu não quero muito saber da vontade de Deus a meu respeito, dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos sonhos de Deus para eu entrar nos sonhos de Deus. Não me importo muito com essas coisas, eu vou cuidando da minha vida aqui. Essa decisão também, muito embora pareça ser em cima do muro, não existe em cima do muro no ponto de vista espiritual. Ou você está num campo ou no outro campo. Ou você está no campo da sujeição total ao Senhor Jesus Cristo, ou você está sujeito a todo tipo de influência maligna sobre a sua vida. Então, esses que estão deste lado, ele pode sofrer também as consequências da posição, do posicionamento que adotou na vida. E ele vai ser afetado, sim, por influências malignas, por problemas, porque o diabo ele rouba, ele mata, ele destrói. E se você está de alguma forma sujeito às influências do nosso inimigo, isso vai acontecer na vida das pessoas que não se importam muito com a vontade de Deus. Então, o que é maldição? Maldição são as consequências de alguém que não anda na comunhão com o Senhor. As consequências sobre a vida de alguém que não quer saber da vontade de Deus. São as consequências. Então, nesse aspecto, por conta do que nós conhecemos do coração do nosso Deus, que não tem prazer em ficar decretando coisas más ou decretando maldições para com as pessoas, não. Mas Ele deixa muito claro na sua palavra, ok? Embora Deus seja bom, Ele também deixa muito claro as coisas. É como a mensagem completa do Evangelho. Jesus é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E nós precisamos de arrependimento e fé para termos um encontro pessoal com Ele. E cada um tem que fazer a sua própria decisão. Deus deixa claro a possibilidade da salvação e da gente experimentar a graça completa, o amor completo do Senhor, a glória da sua presença, uma nova identidade, uma nova vida, um novo estilo de vida, uma nova vida em Cristo Jesus. Tudo isso é muito claro na mensagem do Evangelho, mas a mensagem completa do Evangelho também alerta: se você não escolhe por Jesus, o seu destino será o inferno. E não dá para evitar isso. Portanto, a mensagem completa da palavra de Deus inclui também as consequências de não entregar a vida a Jesus. Ok? Então, essa é a mensagem completa. E dessa forma também, no Pentateuco, ou aqui em Deuteronômio, ele também deixa claro: aqueles que andam comigo, me buscam, que convertem o seu coração a mim, terão consequências de bênção. Mas aqueles que me rejeitam, não querem a vontade de Deus,
e fazem, não fazem outras coisas muito complicadas, mas simplesmente não querem nada com o Senhor, esses também sofrerão consequências. Porque esse tipo de pessoa sai de debaixo da cobertura das asas poderosas e protetoras do nosso Senhor e se coloca fora. Se colocou fora, é alvo de Satanás fácil. E o Satanás vai trabalhar para matar, roubar e destruir. Amém? Ok? Assim a gente segue. Então tem essas situações todas, muito bem. Mas a gente pensa o seguinte, que no Antigo Testamento, a salvação também era pela fé, porque ninguém conseguiu observar a lei completamente. Amém, gente? Não dava para obedecer 100% das leis. Nenhum hebreu conseguiu, jamais, obedecer 100% das leis. Nunca ninguém conseguiu. Por isso o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, diz que a lei em si não justifica, porque a lei, o que ela faz é denunciar o pecado. Evidentemente, há muita revelação no Pentateuco, mas a gente está se referindo às leis, né? As leis de conduta, as leis cerimoniais e tudo mais. Paulo lembra que a observância das leis não justificava a pessoa. Era um exercício de fé. Até quando o ofertante levava o animal e colocava nas mãos do sacerdote, e ele sacrificava o animal e o sangue era derramado, era um exercício de fé. Pela fé, eu entrego aquele animal que me representa no altar. Ele morre para eu não morrer. É um exercício de fé. Porque o sangue de um animal não pode justificar o meu coração. Não pode me limpar e me purificar dos meus pecados. Era um exercício de fé. E todo o sangue de qualquer animal no Antigo Testamento era também um simbolismo profético do sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tem sim, e tem até hoje, vigente, um poder para perdoar os nossos pecados e mudar a nossa vida. Aí sim. Mas no Antigo Testamento, até lá, era necessário fé, ok? Fé em Deus. Então, o que importava no Antigo Testamento, e de fato importa para nós hoje aqui, é um coração convertido a Deus. Amém? E um coração convertido a Deus é uma vida que ele deseja Deus, ele quer Deus, ele procura Deus, ele busca Deus. É uma vida, é uma pessoa que sente falta da presença de Deus, sente saudades da presença do Espírito Santo. É um coração convertido a Deus. Eu não estou me referindo a alguém, eu estou pensando todo tipo de gente nesse pacote. Tanto as pessoas que ainda não fizeram uma declaração pública de fé no Senhor Jesus Cristo, como aqueles que já estão nas igrejas, todos nós, na verdade. O que importa e sempre importou para o Senhor era um coração convertido a Deus. Eu lamento dizer que cada um investigue o próprio coração, que dentro das nossas igrejas existe muita gente boa, muita gente preciosa, muita gente querida, mas cujos corações ainda não são totalmente convertidos a Deus. Essa é a coisa mais importante. Eu quero Deus, eu preciso de Deus, eu quero amar Deus mais. Eu quero estar com Ele, eu preciso da sua voz, eu preciso de oração. Eu oro porque eu preciso orar. E oro porque amo ao meu Senhor, porque a sua presença é maravilhosa. E eu preciso aprender a orar. E se eu não sei orar como eu devo, eu peço a ajuda do Espírito Santo, para que Ele me ensine a orar. Mas é um coração que pende para o Senhor, amém? Aí você está no seu dia, acorda de manhã, você já se lembra do seu Senhor, você se lembra do Senhor Jesus Cristo, e você levanta e vai fazer o seu café, e você vai orando em pensamento, porque o seu coração se inclina para Deus, e você lembra de orar, e você lembra de textos bíblicos, e você já está pensando na sua agenda, aquele momento que você vai dedicar de devoção ao Senhor, em que você vai parar para orar, e você vai ler a palavra de Deus,
e vai se alimentar, e alimentar o teu espírito da palavra de Deus. E você pensa no Senhor, e você ora continuamente, e você está trabalhando e você está orando, você está lavando uma louça, você está orando, você está lavando o seu carro e você está orando, você está consertando alguma coisa, você está orando, você está conectado, porque o seu coração está convertido a Deus. Amém? Não é uma questão de ritual, não é uma questão de agenda, não é uma questão de frequência nos cultos dominicais. Não, é um coração que é rendido ao Senhor, no dia a dia. Amém, gente? Isso é o que de fato importa. E desde a antiga aliança, desde o Antigo Testamento, era assim e precisa ser assim. Muito bem. Então, o que importa de fato é essa condição desse coração rendido. E esse coração rendido, ele tem uma característica. Esse coração convertido a Deus, seja no Antigo Testamento, seja agora, é um coração quebrantado. Amém? É um coração quebrantado. Um coração pronto para o arrependimento de pecados. Ok, gente? É isso que de fato importa. Eu me arrependo dos meus pecados. A gente comete erros e cometemos pecados. Se for no tempo da antiga aliança, eu desobedeci algumas leis, sim, mas acontece que eu visito a presença do Senhor diariamente e, quebrantado, confesso os meus pecados, arrependido, e eu recebo perdão e redenção sobre a minha vida. Amém, gente? Aqueles que andam dessa forma, e mesmo que cometa erros, e a gente comete mesmo, mas tem o coração convertido a Deus, tem um coração quebrantado e pronto ao arrependimento, essa pessoa recebe perdão permanentemente, o sangue de Cristo está sobre ela, e ela permanece num lugar que é de bênção. Essa pessoa vai ser perseguida pelas bênçãos. Agora, a gente não precisa correr atrás, elas é que nos alcançam. É ela que nos alcança. As promessas nos alcançam. Ele usa duas palavras aqui, bênçãos e promessas. Se bem que bênçãos estão dentro da promessa, mas é interessante como ele usa duas palavras. Mas elas nos alcançam. A presença nos alcança, a graça nos alcança, a bênção nos alcança. Amém, gente? Do outro lado, as maldições alcançam. Pode tentar fugir, mas ela corre, e corre bem. Vai alcançar também, do outro lado. Muito bem. Acontece que há uma diferença entre uma situação e outra. Qual é a diferença aqui entre uma pessoa que, de repente, ainda na vida, e muitos cristãos, em alguns aspectos, permanecem nesse lado, porque ainda não experimentaram redenção em muitas áreas da sua vida, talvez no seu emocional, talvez na sua psique, não experimentou ainda redenção na sua psique. Tem algumas coisas que podemos fazer quanto a isso, beleza. Então, às vezes nas áreas financeiras, não experimentei redenção ainda nas minhas finanças. Eu tenho que ajustar todas as minhas. Como é que eu experimento redenção em todas as áreas da minha vida? Cedendo todas essas áreas para Deus e ajustando cada uma dessas áreas aos padrões de Deus. É obediência. A graça, ela não nos livra da obediência. Amém? Ela nos empodera para a obediência. Ok? Só lembrando que tem algumas correntes heréticas aí, e lamentavelmente em Cornélio tem também, que a graça barata, né, a graça pode tudo, tudo é permissível, tudo pode não sei o quê, porque a graça me autoriza isso. Não, esse tipo de conceito é uma graça permissiva. Nosso conceito não. O conceito bíblico de graça é que a graça nos empodera para a obediência. A graça nos empodera para a santidade. Eu dependo de Deus para isso também. Okay? Não tem energia em mim mesmo, no meu próprio ego, no meu eu. Não tem energia em mim mesmo para a gente andar em santidade na presença de Deus. A gente precisa morrer. E o Espírito Santo é que tem que manifestar isso em nós e falar com a gente, e nos conduzir para esse estado.
Daí a necessidade de quebrantamento e arrependimento aqui. Entre uma condição e a outra, eu tenho que passar por um lugar aqui que, para nós, é a cruz do Calvário. É a cruz. Todo tipo de pecado, todo tipo de maldição, todo tipo de injustiça, todo tipo de enfermidade relacionada ao pecado, todo tipo de enfermidade emocional associada a violências, associada a injustiças, associada a abandonos, associada a perdas, a roubo, associada a qualquer coisa que você possa pensar que tenha ferido o seu coração e ferido a sua alma. Toda uma vida por trás, heranças de mau caratismo, da parte de familiares, eu não estou falando de nenhuma família especificamente, eu estou falando de maneira geral, amém, Jantos? Amém, amados? De maneira geral, mas todo tipo de herança maligna que tenha vindo, quem sabe, de familiares, tenha vindo dos pais, ou heranças de mentalidade ruim, mentalidade denegrida, mentalidade inferiorizada. Nós somos pobres mesmo e vamos continuar sendo. Nós somos assim mesmo, a gente não tem as coisas, aí a gente perde, aí abre uma empresa, quebra, outra empresa quebra, aí outra empresa quebra também, e não sabe administrar o dinheiro dignamente, aí não sabe manter os relacionamentos. Então, coisas que são coisas ruins que a gente sofre num tempo em que a gente não experimentou redenção ainda, e não experimentamos a presença de Jesus, mas há poder redentivo em Cristo para redimir absolutamente todas as áreas da nossa vida. Amém? Isso é possível, mas muitos estão convivendo com essa coisa aqui. Como é que eu saio desse campo? Que inclusive, baseado no verso 15 de Deuteronômio 18, alguns se encontram aqui, debaixo de muitos tipos de maldição, ou sofrendo consequências de pecados dos outros e pecados delas mesmas. Então, como que eu faço? Eu me transporto para aquele lugar. Aí o poder de Deus, o Evangelho transformador, a palavra de Deus transforma o nosso interior. É uma coisa impressionante. A salvação é o maior de todos os milagres. Não é consertar um osso, não é fazer surgir um olho numa face sem olhos. Conhecemos uma missionária que ela viu isso acontecer. Uma criança nasceu sem olhos, toda a pele, orou e o olho veio de dentro para fora, rompeu a pele e o olho saiu. Milagres. Se tem, todo milagre é milagre, mas se tem alguns milagres que às vezes a gente chama de milagres extraordinários, porque todo milagre é extraordinário, mas tem uns que é brincadeira. Osso crescer. Eu estava junto, a gente estava com um pastor amigo nosso em São Paulo, já contei isso, vou contar de novo. Pastor Reinaldo de Moraes, a gente estava lá numa reunião de oração por cura, uma mulher deitada assim no chão, e a perna era mais curta, aí ele deu uma ordem para a perna, o osso começou a crescer, e nós vimos, ele conversando com a gente, estava eu e um outro pastor conversando, a mulher deitada aqui, cresça osso. Pastor Paulo, tudo bem, não sei o quê, Aí o osso cresceu demais, a perna que era mais curta, depois ficou maior do que a outra. Aí ele olhou para a perna e viu que tinha crescido mais, falou assim, pastor, peraí, volta osso. Voltou. Meu Deus do céu. Voltou, está tudo bem? Levanta aí, irmã, vê se está tudo certo, tudo alinhado. Então, pastor Paulo, não sei o quê. Pai do céu, que coisa é essa? Tudo bem, isso são milagres. Agora, o maior de todos os milagres é um poder do céu que vem e consegue transportar um pecador que está enraizado no inferno e transportar ele para o reino do Filho do seu amor. Esse é um poder, isso é poder de Deus. Isso é o maior dos milagres e é o maior poder que é liberado, obrigado aí, é liberado do céu para redimir uma pessoa. Agora, se o maior dos poderes é liberado para promover a minha salvação, no pacote da cruz e da salvação,
tem poder redentivo para tocar em absolutamente todas as áreas da nossa vida. Amém, gente? Só que acontece, nós nos convertemos, passamos pela cruz do Calvário, e agora a gente está aqui no time dos filhos de Deus. Somos os cidadãos do reino dos céus. Nós temos uma renovação mental, nós temos uma identidade nova e nós temos cura em todas as áreas emocionais da nossa vida. Temos essa possibilidade. Ok, nós temos um pacote maravilhoso, não é só 3 itens como eu mencionei agora, são os que eu vou mencionar na mensagem. Mas o pacote é imenso, o pacote é maravilhoso demais, envolve poder, envolve unção, envolve capacitações, envolve você sonhar os sonhos de Deus, envolve você ser um instrumento para a transformação de pessoas e famílias, de cidades. Envolve unção para Deus usar você para promover grandes transformações para todas as pessoas da sua geração. Mas, muitas vezes, mesmo tendo passado pela cruz, a gente continua sofrendo com as feridas do passado, com as injustiças do passado, com as inferioridades do passado, com as perdas que tivemos no passado, com os traumas do passado, com os desajustes financeiros, com a desorganização, com uma má gestão familiar, uma má gestão da vida, uma má gestão da saúde, uma má gestão da minha saúde emocional, uma má gestão das minhas finanças, uma má gestão dos nossos relacionamentos. E a gente continua sofrendo, a gente está aqui, nós somos salvos, mas a gente aqui continua vivendo um tipo de vida que é daqui. Mas há poder na cruz para transformar e redimir todas as áreas da nossa vida. Estão comigo, gente? Posso seguir? Tem 3 áreas que eu quero mencionar, que é possível de experimentar uma renovação, uma redenção. E as áreas são, eu vou mencionar já já. E antes de mencioná-las, não é segredo, não é nada surpresa nem nada, mas antes de mencioná-las, eu quero ler Gálatas, 2 Coríntios 5, de 14 a 21, principalmente o verso 17. Texto muito conhecido também por todos. Aqui está projetado apenas o 17, mas eu quero ler a partir do 14, e vou ler, nesse caso, na versão transformadora. 2 Coríntios 5, a partir do 14, diz assim. Ele vai culminar no 17, é esse que você está lendo. Logo, tudo que está desde o 14, está associado ao logo do verso 17. Então, esse logo aqui do verso 17 é levando em conta o que eu estou falando com vocês, desde o 14, ok? Então, eu vou voltar no 14, para a gente entender o que é esse logo aí, beleza? Então, ele está lá. De qualquer forma, no 14, o amor de Cristo nos impulsiona. O que impulsiona o coração do cristão? O amor de Cristo, o amor a Cristo. Porque cremos que Ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. É uma questão de morrer. Você tem que morrer. Essas áreas aqui, você potencialmente vai para o céu. Mas há poder redentivo para tocar em todas as áreas da nossa vida. Mas em todas as áreas da minha vida, eu preciso aprender a morrer. Estão comigo? Então, é uma questão de morte. Tem que fazer passar pela cruz. Isso significa transformação. Não dá para você querer ser abençoado continuando fazendo as mesmas melecas que fazia antes. Tem que haver mudança e transformação, mas há poder em Deus para nos ajudar nisso, né? Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ponto.
Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Amém, gente? Você precisa sair do controle. Nós precisamos sair do controle. Deus nos capacita aqui a governar. Isso parece um antagonismo. Parece que uma coisa contradiz a outra, um contraponto, mas não é. Deus criou o homem para governar, para liderar. E Jesus nos restaura essa capacidade. Amém? Nos restaura. Mas para eu aprender a governar, eu tenho que saber ser governado. É assim que a minha capacidade de liderar e governar é restaurada, quando eu me sujeito. Aquilo que eu não sujeito a Cristo, ainda está no meu controle por consequência do diabo. Então eu preciso me sujeitar a Cristo, para que então, dentro daquela área, eu passe a governar. Mas eu preciso aprender a morrer aqui. Eu tenho que sair do controle da minha vida, porque nós não nos pertencemos mais. O texto não é claro, amados? Amém? Cada um pense em que área você continua no governo, até da sua agenda. Cada um pense, porque tudo tem que estar debaixo do governo de Cristo. No verso 16, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Conhecemos Jesus de um modo diferente. Opa! E as pessoas de Cristo. Nós sabemos quem Ele é. E sabemos o poder redentivo que tem. E sabemos o poder restaurador e redentivo que está a passar pela fé, pela morte e ressurreição. Nós sabemos disso, ok? E por que sabemos disso? Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Não é uma questão de Deus melhorar você, é uma questão de você ser recriado. Quem está em Cristo é recriado, não é melhorado. A gente não tem nada para melhorar, a gente tem que morrer. Anular. Eu preciso, e eu sou recriado. E no exercício de recriar, aí o gene de Cristo, o DNA muda. O DNA de Cristo entra em ação, e Ele é que vai determinar, como filho, o jeito de eu ser filho na nova vida, com Ele. Ok? A velha vida acabou. E uma nova vida teve início. Eu preferi... Dá uma salva de palmas nesse texto. Porque esse texto é poderoso. Esse texto é poderoso. O que esse texto está dizendo é o seguinte. Amados, não importa a quantidade de meleca que tenha na nossa história, aqui nessa parte da nossa existência. Pode pensar o que for. Coisas ruins, agressivas, violentas, violências, perdas, injustiças, o que for, abandonos, qualquer tipo de problema que a gente tenha tido aqui. Quando a gente passa pela cruz do Calvário e nos encontramos com Jesus Cristo, a gente morre. Com a morte, todo tipo de mal, todo tipo de maldição é quebrado, o seu poder. Na cruz do Calvário, nós zeramos. Na cruz do Calvário zera tudo, zera tudo, zera tudo. E a partir da cruz do Calvário, eu começo uma nova vida. Na versão revista e corrigida, por exemplo, está assim, e eis que tudo se fez novo, e usa o verbo no passado. Mas eu preferi a versão transformadora, que diz, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. Nesse aspecto, a versão da transformadora, ela está um pouquinho mais precisa, com o verbo no tempo certo, da ideia das palavras que Paulo está usando aqui no final do verso 17. As palavras do verso 17 está dizendo assim, não é automático, ok? Não,
tudo foi transformado. Há um poder redentivo na cruz do Calvário, para corrigir e redimir absolutamente todas as áreas. Mas agora eu recomeço um caminho. Agora eu estou do lado de cá. Eu virei anjo. Faltou as asas. Porque está tudo lindo e maravilhoso. Eu não tenho mais ressentimentos, eu não tenho mais traumas, eu não tenho mais desorganização financeira, eu pratico uma boa gestão. Um instante depois da sua conversão, isso é verdade? Não, não é verdade. O que o texto sagrado está dizendo? Agora, como todo bebê recém-nascido, na nova vida em Cristo, você vai precisar reaprender todas as coisas. Então, um novo caminho iniciou. A nova vida teve início. Ou seja, eu tenho um campo lindo e maravilhoso diante de mim, que tem a ver com a eternidade, tem a ver com o reino de Deus, tem a ver com os poderes contidos na cruz e na ressurreição, tem a ver com os poderes do Espírito Santo disponíveis na minha vida. Eu estou diante de uma possibilidade sem tamanho, de milagres, do sobrenatural. Estou diante de tudo da transcendência. Eu estou diante de tudo aqui. Eu estou nesse campo. E agora eu quero aprender a usufruir de tudo isso. Eu quero aproveitar de tudo isso. Eu quero aprender a conhecer o meu Pai novamente. Eu preciso entender Jesus. Eu preciso entender o Pai. Eu preciso entender o Espírito Santo um pouco mais. A sua vontade, as belezas da sua vontade, as grandezas da sua vontade, as coisas altas dos seus pensamentos, a grandiosidade dos seus pensamentos comparado com os meus. Por isso eu abro mão dos meus pensamentos, dos meus sonhos. Eu saio do controle para conhecer as alturas dos grandes pensamentos e sonhos que o Senhor tem para mim aqui. Amém? Não apenas para mim, porque isso se torna muito egoísta, também muito pessoal. Não, Deus é o Senhor da história. Deus já está realizando muitas coisas e Ele que insere os seus filhos na sua obra. Não é o meu sonho, não é algo exclusivo para o Paulo Moral. Não, é algo que Ele vai inserir o Paulo Moral numa história que Ele está escrevendo na sua soberania. Eu entro no sonho de Deus. Diferente de alguém dizer assim, entreguei a minha vida a Jesus e eu tenho sonhos e Deus vai realizar todos os meus sonhos. Amados, não é isso. Isso ainda é um pensamento egoísta que é próprio desse tempo aqui. Eu. É quando eu governo. Aqui, o teu eu já não existe. O que existe é Deus. E comparado com os sonhos de Deus, os meus, comparado com as grandezas da sua vontade, dos projetos que Ele tem, os meus, pequenininho. Ele me convida a participar da sua grandeza. Ele nos convida a participar das grandezas dos seus sonhos, das grandezas da sua vontade, das grandezas do seu plano, das grandezas do seu reino, das grandezas da sua glória, das grandezas do seu poder, das grandezas da sua unção. Ele me convida a participar das coisas do céu, das coisas da eternidade. Amém? Então, é isso que eu quero. Aqui desse lado. Portanto, a questão é cruz. Eu preciso aprender a matar tudo que tem a ver com um passado que não está resolvido. Eu preciso resolver eles tudo na cruz do Calvário. Aí, logo, todo aquele que está em Cristo se torna nova criação. A velha vida acabou e a nova vida teve início. Muito bem. Aí você começa de novo. E é verdade que você precisa ir entregando ao Senhor Jesus todas as demais áreas, mas não só entregar. Como que funciona ser pai no reino de Deus? Como é ser pai no reino de Deus? Aqui, você não dava muita atenção, ia sendo pai, empurrava com a barriga, tentava ser o melhor, evidente, claro. Você quer ser o melhor, você quer fazer o melhor. Mas agora, como é ser pai no reino de Deus? Como é administrar as finanças no reino de Deus? Como é que eu faço aqui? Eu vou empurrando com a barriga, depois vendo quanto eu vou pagar no mês e não sei o quê. Não, no reino de Deus,
como você administra, como quer fazer a gestão. E Deus ensina essas coisas na sua palavra. Deus criou o sistema do jubileu. Deus criou um sistema econômico para Israel. Por isso que nenhum judeu é pobre. Quer eles acreditem em Jesus como Messias ou não, eles estão vivenciando o sistema que Deus ensinou. Porque Deus ensina tudo e nos possibilita experimentar a redenção em absolutamente todas as áreas. Amém, gente? Então, é preciso passar por isso, beleza. Então, a gente precisa reorganizar todas as coisas. Eu tenho que promover mudanças, buscar o Senhor para mudar. Tá, tem 3 áreas, então, que eu quero mencionar para você, que a gente precisa de uma renovação, de uma redenção e de uma renovação, que vai fazer muita diferença. Muita diferença. Estão comigo? Posso seguir, falar as 3 áreas? A primeira delas é a seguinte. Salta vários slides, que eu estou suprimindo vários outros. Isso mesmo. A primeira delas é a possibilidade de nós experimentarmos redenção ou renovação, porque falando de uma nova vida, amém? Estou falando de uma nova vida, tudo se fez novo, ok? Então eu estou usando a palavra renovação. Precisamos experimentar uma renovação na nossa mente. Não, um slide antes. Deixa isso por aí. Uma renovação na nossa mente. Eu quero ler alguns textos para você, somente acompanhe, por favor. Isaías 5, 13 e 14, não está projetado, mas ouça, por favor. Isaías 5, 13 e 14. Portanto, o meu povo será levado cativo. Isaías está profetizando antes do cativeiro babilônico. 150 anos antes. 150 anos antes. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmesuradamente. Eclesiastes 7,12. A sabedoria protege como protege o dinheiro. Mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Sabedoria, inteligência ou inteligência espiritual. Habilidade para saber fazer as coisas e pedir a graça do Senhor para saber fazer as coisas. Ok? 2 Coríntios 2,11. Porque para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Ele está falando para crente. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Existe a possibilidade de alguma forma Satanás ter vantagem sobre os crentes? Sim. Quando não levamos em conta o conhecimento de Deus. Quando não levamos em conta o conhecimento da sua palavra. Quando não levamos em conta os conhecimentos dos seus desígnios do nosso inimigo. Quando a gente fica flutuando na vida e não estuda, não aprende, não vai atrás do conhecimento de Deus. Não lê a palavra. Romanos 7, 25. Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero, de fato, obedecer à lei de Deus, mas, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. O dilema mental. Nós todos convivemos com um dilema mental, de querer fazer a vontade de Deus e não conseguir. Por isso, entra o capítulo 8 de Romanos e fala de Jesus, mas, graças a Deus, quem está em Cristo, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Precisa estar em Cristo. E os nossos dilemas mentais são resolvidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Romanos 12, 2 diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Muda! Não se conforma com o jeito como as coisas são. Como o mundo está dizendo que você é, quem você é e o que você será da vida. Não se conforma com nada disso. Porque agora você foi recriado em Cristo. Você foi recriado em Cristo para a grandeza. Inclusive para a grandeza missionária. Né?
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Essa palavra em português não está certa, porque está no passivo. Então, somos transformados, não por nós mesmos, mas pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo. No original está no passivo. Mas transformai-vos, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Passe a pensar como Deus, passe a pensar como Jesus, passe a pensar como os filhos do reino, passe a pensar como os missionários, passe a pensar como os apóstolos, passe a pensar como aqueles que são mais do que vencedores, vencedores, amém, gente? Amém, homem? Passe a pensar do jeito que Deus pensa e nos ensina a pensar. Como reis e sacerdotes. Passe a pensar como reis e sacerdotes. Amém. Renovação do vosso entendimento. Para que, tem uma finalidade. Nós precisamos de renovação no nosso entendimento para que a gente experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora eu preciso reformatar a minha mente. A partir de qual matriz? Da palavra de Deus. De Jesus Cristo. E do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é a principal ferramenta que o Espírito Santo usa para transformar a gente. Para reformatar a nossa vida. Amém, gente? Aí você vai para 2 Coríntios 10, de 3 a 5, diz assim: embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano. Derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Percebe? Percebe? É um jeito novo de pensar. E Satanás, não se engane, Satanás, ele é perito em engano. Em levantar fortalezas na nossa mente com as mentiras dele, para fazer a gente se afastar. Ele não tem poder, ele não tem muito poder contra nós, ele não pode quase nada contra nós, mas ele pode fazer a gente pensar igual os filhos da perdição. E mesmo que eu seja um filho do reino, um filho da salvação, e se ele continuar, se ele pelas suas influências, fazer a gente, mesmo sendo filhos do reino, continuar pensando como os filhos da perdição, eu vou travar aqui desse lado. Eu vou travar a minha vida, eu vou travar o meu crescimento. Vocês estão comigo, gente? Amém? Então, eu preciso passar a pensar do ponto de vista de Deus. E a palavra de Deus é a principal ferramenta. Amém? Se eu fosse eu ia decidir quais as sequências de livros que eu vou começar a ler endoidecidamente a partir de amanhã. Lê os evangelhos para entender os pensamentos de Cristo. Lê as epístolas para entender. Lê Atos para entender o espírito missionário que havia sobre a igreja e permitir que o Espírito Santo vá formando e transformando a gente. Lê as epístolas do apóstolo Paulo. Eu quero entender como Paulo, que era um fariseu, era um homem inteligente, rico, fariseu, mas também violento, extremamente zeloso do judaísmo e do farisaísmo. Esse homem é transformado, e lá no Filipenses capítulo 3, ele fala assim: todo o meu currículo, toda a minha riqueza, toda a minha herança, toda a minha formação, todas as patentes que eu tenho, tudo comparado com a sobreexcelência do conhecimento de Cristo, isso aqui é igual esterco, não vale nada, só para ser jogado fora. Comparado com a sobreexcelência do conhecimento de Cristo, nada ali tem valor algum. Como Paulo chegou a essa conclusão?
renovação de mente, renovação mental, passou a pensar a vida, pensar Deus e pensar o reino de Deus do ponto de vista de Jesus. Amém, gente? Amém. Não tem mágica, não tem botão secreto que se aperta. Tem devoção, tem leitura, tem trabalho, tem que gastar tempo e separar na tua agenda um tempo para você ficar na presença de Deus, lendo e orando. Tem esforço, tem transpiração, tem inspiração, mas 10% de inspiração, 90% de transpiração. Transpiração. Uma vez eu pregando, me perdoe, me dá um exemplo de mim mesmo, eu estava pregando numa cidade, e eu comecei a mencionar os textos e entrar em conhecimento, ensinar em conhecimento. Eu fiz um seminário, aí fiquei falando e ministrando durante 2h30, quase 3 horas, passando por textos, ministrando. Quando acabou, um rapaz me procura e fala assim: pastor, impõe as mãos sobre a minha cabeça e transfere sobre mim essa unção de conhecimento. Aí eu, com muita misericórdia no meu coração, eu lembrei dos anos e anos e anos na faculdade teológica, os anos e anos e anos debruçado nos livros, na Bíblia, os anos e anos comprando versões e versões e versões da Bíblia. Só de Bíblia física eu tenho umas 30, 40 versões, só de Bíblia física, fora as muitas digitais que a gente tem. Eu não comprava calça para comprar livro, eu não comprava tênis, eu não comprava camisa, eu não comprava nada que todo mundo gostava de comprar, eu comprava livro, o tempo inteiro. Não é uma questão de unção, é também, mas eu identifiquei o dom que Deus me depositou e eu me esforcei para desenvolvê-lo. Ok? Simples assim. Então é 90% transpiração e 10% inspiração. Amém? Glória a Deus. Eu abençoei o rapaz. Eu abençoei de verdade. E depois de orar por ele, incentivei ele a começar um grande estudo. Entrar numa boa escola, né? Para crescer e tudo mais. Mas, amados, você tem que buscar isso. Você tem que passar tempo na presença de Deus. Amém? Renovação mental. Efésios capítulo 1, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Efésios 3, 19. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. 4, 18 de Efésios. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então não é só um coração duro, mas é uma mente entenebrecida, uma mente que não busca conhecimento de Deus. Filipenses 4, 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, transcende, e que guardará, a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Entendimento. Amém, queridos? Pode virar o slide. Eu resumo esse item dizendo: precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo, como cidadãos do céu, como filhos amados, obedientes e missionários, e como agentes de transformação que têm o céu a seu favor. Amém, queridos? Nós podemos. Segunda área de renovação, renovação da nossa identidade. O mundo diz que a gente não serve para nada, que a gente é burro, que a gente vai ser pobre, que a gente é ignorante. O mundo tenta pisotear na nossa cabeça,
o mundo e o diabo tentam convencer a gente de que a gente não tem relevância, que a gente não tem força para mudar uma situação, que a gente vai continuar sofrendo e que seremos condenados a sofrer o resto da vida, porque é assim mesmo, e põe a culpa em todos, põe a culpa em outras pessoas, em familiares, em antepassados, no governo, põe a culpa em todo mundo. Então, aqui a nossa identidade fica maculada, porque nós, com o pecado, perdemos a identidade de Deus e assumimos a identidade carnal, a identidade de Satanás. Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito é o caráter e são as virtudes de Jesus Cristo. Mas as obras da carne, que estão dentro do nosso corpo aqui, dessa natureza carnal, as obras da carne dizem respeito ao caráter de Satanás. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Mas as obras da carne é o caráter de Satanás em nós. A nossa identidade foi maculada. Ela foi degradada pelo pecado. Mas quando a gente passa pela cruz, o Calvário, a gente nasce de novo. Somos nova criação, nova criatura. Já morreu. Aquele lá morreu, não existe mais. Agora que existe é um filho do reino novo, alguém que nasceu para a grandeza, alguém que nasceu para andar em cura, alguém que nasceu para ser um agente de cura e de transformação, alguém que nasceu no DNA de Jesus Cristo para ser rei e sacerdote. Identidade. Amém, queridos? Quem você é? Você é o que você vê, você sabe disso, né? Uma chave bíblica aí. Você é o que você vê, como você se vê. E você tem o que você fala. Escreve isso. Você é o que você vê. E você tem o que você fala. O que você fala vem à existência. Eu não vou ter nada. Não vai mesmo. Eu não vou conseguir. Não vai conseguir mesmo. Agora você, aqui como filho do reino, eu reconheço as minhas fraquezas, mas o Senhor é comigo. Eu vou trabalhar, eu vou buscar, o Senhor vai me abençoar. Ele já disse que eu sou mais que vencedores, então eu vou para o pau. Porque eu já tenho a garantia que eu sou mais que um vencedor. Eu vou lutar a guerra que eu tiver que lutar em casa, eu vou lutar a guerra que eu tiver que lutar no trabalho, eu vou lutar a guerra que eu tiver que lutar no meu próprio coração, eu vou lutar a guerra que eu tiver que lutar na minha própria mente, porque eu já tenho a garantia do meu Senhor que eu sou mais do que vencedor. Tem a ver com quem você é. Amém? Renovação na identidade. Assume quem você é. Você não foi recriado em Cristo Jesus para continuar numa miséria emocional. Você não foi recriado em Cristo Jesus para continuar numa miséria intelectual. Você não foi recriado em Cristo Jesus para continuar numa miséria relacional, numa família miserável, um casamento miserável. Não estou pensando em ninguém, tá, gente? Só estou falando assim, né? Tá. Beleza? Nós fomos recriados em Cristo Jesus para desfrutar das grandezas de Deus em todas as áreas. Mas eu tenho que trabalhar. 90% transpiração. E 10% inspiração. Amém? O Espírito Santo nos guia, mas eu tenho que trabalhar. Aí na renovação da identidade, você vai para 1 Pedro 2,9 e diz, vocês, porém, são. Diz comigo, eu sou povo escolhido. Eu sou o reino de sacerdotes. Nós somos reino de sacerdotes. Nós somos nação santa. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Olha que força o apóstolo Pedro está dando aqui na questão da identidade. Porque isso é importante. Em Cristo nós fomos renovados na nossa identidade. Lembra quem você é. Amém. Remember, amém. You are. Lembra quem você é, no nome de Jesus. Eu falei essa frase, não é porque eu sei inglês, eu não sei de nada de inglês. É porque tem um amigo que ele tatuou isso no peito assim, ó. Remember you are. Né? Lembre quem você é. Em Cristo Jesus. Uau! Lindo, lindo. Lembra quem você é, quem Jesus fez de você.
Assim, vocês sabem quem são, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você não apenas teve a identidade restaurada, você teve a sua missão restaurada. Amém, gente? Todos nós tivemos a nossa missão restaurada, que é testemunhar de Jesus, de quem promoveu essa transformação em nós. Verso 10. Antes, vocês nem tinham identidade como povo. Uau! Antes, vocês nem tinham identidade como povo, identidade. Agora são povo de Deus. Antes, não havia recebido misericórdia, agora receberam misericórdia de Deus. Uau! Aí você vai para Romanos 8, de 13 a 17, porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, Paizinho querido, Pai de amor, Pai íntimo, meu querido Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, perceba quantas vezes repete o verbo somos, né? O verbo ser. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Em resumo, eu digo, somos o que vemos. Somos filhos, herdeiros, põe outro slide, por favor. Somos filhos, herdeiros e missionários. Somos reis e sacerdotes. Nascemos para governar. Amém, gente? É isso que tem a ver com você. Você é isso. Você é o que Deus diz que você é. Você é quem Deus diz que você é. Amém, gente? Se você é o que você vê. Se você se vê ainda pequeno, discreto, incapaz e não sei o quê, passe a se ver com a mente de Cristo. Amém, gente? Então, exercício aqui. Em terceiro lugar, renovação nos relacionamentos e saúde emocional. Nessa área aqui. Aí eu vou para a oração do Pai Nosso, que diz, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E, verso 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, diga para mim, assim como. Assim como. Perdoa as nossas dívidas, assim como. Assim como? Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não dá para tirar o assim como daqui. Do jeito que você perdoar os seus devedores, assim Deus vai te perdoar. Duro, né? Não, mas vai ficar bom, vai ficar bom. Vem comigo, ok? Você vem comigo? Porque vai ficar bom, tá? É bom isso aqui, você só não está entendendo, né? Mas vai ficar. Perdoa-nos assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí Jesus volta num assunto na oração do Pai Nosso, que é muito importante. Qual é o assunto que ele volta? A questão do perdão. Aí no verso 14 ele diz, por quê? Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Sabe por que muitas vezes nós cristãos estamos com a vida amarrada no passado? E muitas áreas da nossa vida não deslancham. A gente não experimenta a redenção em muitas das áreas da nossa vida. É porque o nosso coração ainda fica preso nas ofensas do passado. Ou preso naqueles que nos agrediram, preso naqueles que traíram a gente,
preso naqueles que nos injustiçaram, preso naqueles que nos abusaram de nós, preso naqueles que fizeram algum tipo de mal. E a gente, às vezes, temos a tendência de caminhar pela vida com uma mochila cheia de ressentimento. A gente já é cidadão do reino dos céus, mas a gente anda com uma mala cheia de ressentimentos que tem a ver com esse tempo aqui. Ou coisas que a gente foi colocando na mochila aqui nesse tempo ainda também. Isso pode acontecer. A gente vai enchendo a mochila dos ressentimentos, ela vai pesando, e eu não consigo fazer muita coisa porque essa mala está pesada demais, eu não consigo fluir, eu não consigo crescer. Acontece que o segredo do perdão é que o perdão é um ato jurídico, ele não é sentimento, não é. Já falei isso tantas vezes, mas a gente precisa lembrar disso sempre. O perdão não é sentimento, não tem nada a ver com eu estou sentindo amor e vou perdoar. Você não vai sentir amor nunca se você não perdoar. A ordem é trocada. Mas eu tenho que amar essa pessoa, mesmo levando em conta tudo que ela fez contra mim? Sim, você tem que amar, mas você não é obrigado a gostar dela. Em Cristo eu te amo, filho, mas anda longe de mim. Em Cristo eu te amo, mas eu não gosto de você e não quero você perto de mim. Cá para nós, tem gente que é assim. Mas eu tenho que fazer isso, mas primeiro eu tenho que liberar ela do meu coração. Porque não perdoar é amarrar a alma no passado e nas pessoas que nos ofenderam. Aí você está 30 anos lá na frente e ainda o coração ainda... Sabe qual é a questão do ressentimento? É que o teu cérebro não tem idade, o teu cérebro não tem tempo, ele não funciona como o tempo. Se 30 anos depois você começar a repensar a ofensa, a dor é como se a ofensa tivesse acontecido naquele instante. O teu cérebro, ele não leva em conta o tempo que passou. Ele traz tudo para o presente. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que me liberar, eu tenho que liberar meu coração. E deixa eu falar uma coisa para você, olha aqui para mim. Não tem nada a ver se a pessoa merece ou não merece o meu perdão. Eu estou perdoando a pessoa por minha causa. Eu estou obedecendo a Deus por minha causa. Para promover saúde no meu coração. Eu é que estou liberando essa pessoa, não quero nenhum tipo de amarra sentimental para com ela. Eu quero libertação. Isso é libertação. Então eu dou perdão para todo mundo. Eu tenho na minha memória, e eu não posso ficar pensando muito nem falar, na minha memória, pessoas que me agrediram, pessoas que me ofenderam, pessoas que abusaram, pessoas que roubaram coisas de mim. Eu tenho na minha memória, se eu começar a pensar. Sabe o que eu fiz em todos os casos? Eu dei perdão para elas. Não pessoalmente, nem sempre é assim. Na minha mente, na presença de Deus, eu dou perdão para fulano, ciclano, beltrano, a lista é grande. Eu dou perdão para todo mundo no nome do Senhor Jesus Cristo e estou tirando a ofensa de mim e do meu coração, estou lançando fora na cruz do Calvário e agora Jesus me banha com o teu sangue, promove redenção nessas áreas sentimentais aqui da minha vida, e começa um trabalho de cura. Enquanto o pecado está, a falta do perdão está, eu não recebo o perdão de Deus. Isso é terrível. Mas quando eu libero o perdão, o Senhor me perdoa, inclusive de não dar perdão. Não dar perdão é um pecado. Ele me perdoa de tudo, inclusive de não dar perdão. Aí quando eu obedeço, eu crio um campo na minha alma, um campo na minha vida, um campo no meu coração, que eu posso entregar para o Senhor Jesus. Um campo aberto, não mais com a presença do pecado, mas talvez com uma ferida. Mas aí eu abro esse campo, dei perdão, já liberei a ofensa, como quem arranca um cravo, e joga fora, e agora se apresenta para o Espírito Santo, essa área machucada. Agora o Espírito Santo vem com o teu óleo e começa um trabalho de cura em mim. Amém? A cura só começa quando eu dou perdão. Com o tempo até pode Deus gerar amor no coração pelas pessoas, dentro de um ambiente de misericórdia. Isso pode até acontecer, mas fique em paz. O mais importante é você liberar o seu coração das ofensas.
Agora, muitos estão aqui, são filhos do reino, mas ainda continuam com a alma presa num conjunto de ofensas de pessoas que aconteceram no passado. Eu tenho que me liberar para poder experimentar a redenção em todas as áreas da minha vida. Aí eu voo. Eu quero voar. Sem mochila, sem mala, sem corda presa com ninguém. Eu quero liberdade, eu quero voar na presença de Deus. E eu posso fazer isso experimentando o poder, esse poder libertador de renovação na minha área sentimental. Amém? Então, o que eu penso aqui, o que eu resumo, o outro slide. Perdoar é libertar-se das injustiças e feridas do passado. Das injustiças do passado, das pessoas que nos feriram, das feridas da alma. Deixa eu dizer algo, é uma chave, tá? É uma máxima relacionada ao ensino do perdão. Quem não perdoa faz igual ou pior àquele a quem você não perdoa. Porque o ressentimento faz de você exatamente igual ao seu ofensor. Ok? A falta de perdão vai te fazer igual ou pior àquele a quem você não perdoa. Então, é libertador. Dar perdão é você experimentar libertação para poder voar na presença de Deus. E começar a usufruir de redenção em todas as áreas que Deus nos oferece. Para resumir tudo, para começar a viver um novo de Deus, precisamos renovar biblicamente algumas áreas. Renovação na mente, renovação da nossa identidade e renovação nos relacionamentos e saúde emocional. Vamos ler junto, amados? Para começar a viver o novo de Deus, precisamos renovar biblicamente algumas áreas. Renovação da mente, renovação de nossa identidade e renovação nos relacionamentos e saúde emocional. Fica de pé, vamos orar.